melhor seleção que não venceu a Copa do Mundo, o Eurofut. Vamos ver? Quando a gente pensa nos maiores times da história do futebol, geralmente são aqueles que ganharam algum título importante ou até empilharam taças. Mas nem sempre é assim. E algumas equipes conseguiram ser tão incríveis que mesmo sem vencer nada, entraram no hall das melhores. Hoje vamos falar de uma seleção que nunca venceu uma Copa do Mundo. E mesmo assim, pela forma como influenciou de Cruyff, o futebol, né? até os dias de hoje, deixou a sua marca nesse esporte. Uma seleção que foi vice da Copa e é lembrada até mais do que a vencedora. Esse é o Times Imortais, o carrossel holandês. Foda, viu? Vamos ver. Para falar sobre a importância desse time, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para mostrar como que a Holanda nunca teve história nenhuma no futebol. É até difícil demonstrar o quão pequenos eles eram antes dessa Copa de 74. Muito lá atrás, no começo do século XX, eles tinham experiência jogando futebol nas Olimpíadas, inclusive conseguiram levar 3 medalhas de bronze. Mas a gente tá falando de mais de 100 anos atrás. Quando o assunto é Copa do Mundo, a Holanda tinha jogado em 1934 e em 38, mas nas duas participações caiu na primeira fase. Jogou literalmente um jogo e foi embora. Depois de 1938, foram 36 anos sem que os Países Baixos conseguissem ir para uma Copa do Mundo. Entre recusas em participar, aquele período sem Copas ali na Segunda Guerra Mundial, e também vezes em que eles simplesmente não conseguiram a classificação. Só que eventualmente o futebol na Holanda se profissionalizou e as coisas começaram a mudar. No futebol de clubes, por exemplo, o Feyenoord e o Ajax cresceram e levantaram entre eles 4 taças seguidas da Champions entre 1970 e 73. O Cruyffzão era muito pica, né, moleque? Obviamente se aproveitou disso, e nessa época o elenco da seleção era muito baseado em jogadores de Feyenoord e de Ajax, incluindo, por exemplo, um jovem Johan Cruyff. Mas o retrospecto negativo não deixava esperança para a Holanda mesmo assim, e antes de tentar sua sorte na Copa, era preciso conquistar a vaga através das eliminatórias, o que para uma seleção naquela época sem tradição, era algo bem difícil de conquistar. Diferente de hoje em dia em que meio mundo vai jogar a Copa do Mundo, né? Em 1974, apenas 16 seleções desfilaram lá nos gramados da Alemanha Ocidental. E nas eliminatórias europeias para a Copa, a gente tinha 32 seleções disputando ali basicamente 8 vagas diretas e mais uma para repescagem. Os holandeses caíram em um grupo com a vizinha Bélgica, além de Noruega e Islândia. E a seleção que terminasse na liderança do grupo estava na Copa. As outras iam todas para casa. Era tudo ou nada. Nessa época, os belgas eram favoritos à vaga na frente da Holanda, já que ao contrário dos laranjas, eles tinham jogado a Copa de 70 e foram semifinalistas da Euro de 72. Mas mesmo sumida de grandes torneios, a Holanda estava crescendo com a ascensão do Feyenoord e do Ajax, e quando fizeram a partida de estreia das eliminatórias contra a Noruega, o Neskens conseguiu tirar um golzinho da cartola, e aí então a Holanda ligou o rolo compressor e meteu mais 8 gols, com o próprio Neskens completando um hat-trick e o Cruyff deixando 2. Embalados então, eles foram visitar o país vizinho, a Bélgica, que era líder do grupo naquele momento, e certamente seria o jogo mais difícil para a Holanda, e o confronto acabou no empate em 0-0. Aí os próximos jogos foram contra a Islândia, com os Países Baixos vencendo o primeiro por 5-0 e o segundo por 8-1. Com uma curiosidade, era para um desses confrontos contra a Islândia ser na Holanda e outro na Islândia, porém os dois foram na Holanda. A gente tentou fuçar aqui e encontrar o motivo exato para isso ter acontecido e não conseguimos, mas naquele momento o futebol da Islândia era tão amador que, como eles já tinham viajado para a Holanda para o primeiro jogo e o segundo era logo em sequência, eles aceitaram simplesmente ficar por lá e fazer lá mesmo. Eram outros tempos, né, e foi uma desvantagem gigantesca para a coitadinha da Islândia. E para vocês terem uma ideia, como nessa época o futebol era um pouco mais bagunçado, as eliminatórias começaram de forma que a Bélgica já tinha feito 3 jogos quando a Holanda foi fazer o seu primeiro. O campeonato carioca morre de inveja dessa organização aí. Chegando pro último jogo das eliminatórias, a Holanda e a Bélgica estavam empatadas em número de pontos, com a Holanda na frente pelo saldo de gols. E o jogo que faltava era justamente um confronto entre as duas. Basicamente, quem ganhasse ia pra Copa, e se acabasse empatado, a Holanda se beneficiaria.
Os holandeses iam garantindo o 0 a 0 e a vaga para a Copa, até que no finalzinho da partida, os belgas bateram uma falta e um meia dos Diabos Vermelhos estufou as redes para classificar a Bélgica para a Copa. Cacete. Se o árbitro não tivesse anulado o gol por impedimento. Vocês podem ver que por esse ângulo aí é muito duvidoso se o cara estava impedido ou não, mas aparentemente existem relatos de que por outro ângulo estava claro que o gol não estava impedido. Foi um erro de arbitragem que talvez tenha mudado a história do futebol mundial. A Holanda com esse erro se classificou para a Copa de maneira suada, sofrida. E o que viria a partir dali, acho que nenhum torcedor holandês poderia esperar. Com a vaga conquistada no sufoco, o então técnico foi demitido e Rinus Michels assumiu o cargo 3 meses antes da Copa. Uma mudança arriscada, mas era mais uma peça do dominó. Moleque, o Cruyff era bonitão também, né, mano? Não era só craque não, né? Caindo que acabou mudando todo o rumo do esporte. Isso porque Rinus Michels era simplesmente o cara. Ele fez toda a sua carreira de jogador no Ajax e foi o técnico deles desde 1965, quando pegou o time lutando para não ser rebaixado e transformou a equipe numa máquina campeã, responsável justamente pelo primeiro título continental do Ajax. Feio? Pô, feio não é não, mano. Pra época ele era bonitão, pô. Em 71 e 4 títulos da Liga Nacional. E agora ele tinha o trabalho de fazer com a seleção holandesa o mesmo que ele tinha feito no Ajax, e com detalhe, ao mesmo tempo em que ele também era treinador do Barcelona. Michels chegou alterando a forma da seleção holandesa jogar, e tudo que ele implementou ali no futuro seria chamado de futebol total. Uma forma de pensar o jogo lançada pelo próprio Rinus Michels no Ajax e replicada por muitos outros holandeses. Um futebol moderno e que dependia de um jogo muito coletivo. A origem dessa filosofia pode ser ainda mais antiga. Alguns atribuem ela ao inglês Jimmy Hogan, que desenvolveu algo parecido no Fulham, depois de ter sido treinador em tudo que é canto da Europa. Outros também destacam a influência dos irmãos Maisel, que treinaram a seleção austríaca nos anos 30 e trabalharam lá com o Hogan. Então a gente tem bons indícios de que o futebol total não olha era a pressão uma na ideia Holanda, nova, moleque. Todo mundo em cima da bola. Mas sim uma tática que tinha sido desenvolvida de forma esporádica em alguns cantos mais escondidos do esporte. Ela era nichada e arriscada. E assim, quando os holandeses tomam a filosofia para si, eles não inventaram aquilo, mas eles levaram ao nível da perfeição e imortalizaram. A ideia principal era uma busca que os jogadores tinham de não ter uma posição fixa em campo. Eles podiam atuar em diferentes áreas, surpreendendo os adversários e dinamizando o jogo. A tática garantia um futebol mais fluido e que era bastante diferente do que existia até então. Aí tá lá, Fernando Diniz colocando o Pitão de volante, o Coutinho pra sair bola do pé do goleiro, entendeu? Isso que é foda, tá ligado? O zagueiro pra ser lateral, o meia pra ser volante. Para isso funcionar, cada jogador tinha que desenvolver diversas habilidades. Não adiantava o zagueiro só saber afastar a bola e dar carrinho, ele precisava saber passar também. Enquanto para o atacante, por exemplo, era importante desenvolver capacidades defensivas. Todo jogador tinha que ter familiaridade com todos os aspectos do jogo. Além Detalhe pra manga da Adidas com 2 listas do Cruyff. É verdade. Por que a dele tinha 2 só? E dos outros não? Porque ele era Puma? Aí caiu uma listra? Caralho, que foda isso. Diversas habilidades. Não adiantava o zagueiro só saber afastar a bola e dar carrinho, ele precisava saber passar também. Enquanto para o atacante, por exemplo, era importante desenvolver capacidades defensivas. Todo jogador tinha que ter familiaridade com todos os aspectos do jogo. Além disso, a tática demandava inteligência, era linda, né, disciplina e trabalho em equipe para um cobrir a posição do outro bem direitinho, com uma movimentação imprevisível e ameaçadora. Podia parecer o caos para quem estava vendo de fora, mas na verdade era um caos muito bem estruturado. Isso porque, ao contrário de algumas narrativas, não é que os jogadores trocavam de posição de forma aleatória, ou de que um dia o zagueiro ia começar jogando no ataque ou algo do tipo. Não, existiam posições básicas para cada um, mas os jogadores se movimentavam, ocupavam outros lugares no campo, e quando eles subiam e abriam espaço, alguém vinha para cobrir o buraco que estava vazio. E nada disso era aleatório, era feito com base em treinamento e muito bom senso dos jogadores e domínio tático para saber para Cordãozão no pescoço. onde ir e quando. O ataque holandês Parece Pro Clubes, moleque, olha isso. tinha muita posse de bola e movimentação. Já a parte defensiva era com uma linha alta de defesa e defensores pressionando os adversários a todo momento.
algo muito incomum para a época. E juntando todas essas características, pela primeira vez na história, a Holanda começava a chamar a atenção pelo futebol bem jogado. A influência deles começou a tomar forma, por exemplo, quando a seleção ganhou o apelido de Laranja Mecânica, que parece ter vindo do filme de mesmo nome que havia sido lançado em 71 e feito muito sucesso, unindo o laranja das cores do uniforme da Holanda com um time que parecia funcionar perfeitamente, quase como uma máquina. Mas para essa tática funcionar, Rinus Michels tinha um grande desafio. Primeiro, que a seleção era formada por jogadores de Ajax e Feyenoord, rivais fervorosos. E foi aí que entrou o estilo de gestão de Michels, que conseguiu desenvolver a química necessária entre esses caras, gerando união e respeito dentro do grupo. A maior parte do elenco jogava na liga holandesa mesmo, né? Dos 22 jogadores que foram para a Copa de 74, apenas 3 jogavam fora dos Países Baixos, incluindo, claro, a estrela Johan Cruyff, que tinha chegado há pouquíssimo tempo no Barcelona. Do elenco, 7 jogadores eram do Feyenoord, que tinha acabado de ser campeão holandês, e 6 do Ajax, que recentemente tinha sido tricampeão da Europa. O goleiro titular era Jan Youngblood, que jogava no então FC Amsterdã, um clube que teve uma breve existência ali nos anos 70 e 80, sendo o mais experiente do elenco naquele momento com 33 anos. E conforme a gente monta o campinho pra vocês, é bom deixar claro que pelas características dessa seleção holandesa, em vários locais tu vai encontrar jogadores aparecendo em posições diferentes. Mas basicamente a zaga contava com o Heisbergen e o Han, que jogava praticamente como um volante ou como um líbero, né? Recuando um pouco pra fazer cobertura ou avançando pra dar bote Tirar essa ediçãozinha, tá? no meio campo. Os laterais eram o Surbier pela direita e o Kroll pela esquerda, e eles avançavam constantemente ao ataque e serviam como alas ou pontas quando necessário. O meio era formado por um jogador mais defensivo, o Jansen, Jansen. Estragado Jansen. jogador mais passador, que era o Van Hanegem, e um que era mais um motorzinho, que era o Neskens. No ataque, o Rensenbrink caía pela esquerda, enquanto o Johnny Rapp caía pela direita, com o Cruyff no meio atuando como um falso 9, o que é quase um eufemismo, porque ele era muito mais do que um falso 9, ele era um falso qualquer coisa, ele jogava onde ele quisesse no campo e se movimentava pelo gramado inteiro. Cruyff, inclusive, era o capitão e o jogador com mais holofotes, tanto que a Seleção que não tinha um camisa 10, né? numeração do elenco era definida pela ordem alfabética, com exceção do Johan, que brigou para usar a sua icônica camisa 14 e conseguiu. E dá pra dizer tranquilamente que a numeração deu muita sorte pra ele. Depois de toda essa preparação, a Copa de 74 foi então o palco perfeito para testar a Holanda em campo. O jogo de estreia dos holandeses foi contra o Uruguai, que tinha o pai do Diego Forlán na lateral. O Uruguai bateu bem, tá? Mas mesmo assim o jogo inteiro só deu Holanda o tempo todo. Um baile absoluto mesmo, em que o Uruguai mal viu a cor da bola. 25 o Johnny a 1. Rapp apareceu na área para marcar um gol de cabeça logo no início. Depois o Cruyff fez um gol antológico que foi anulado por pé alto, infelizmente. A Holanda ainda meteu uma bola na trave com o Surbier. E depois o Rapp fez mais um no fim da partida para a Holanda conquistar os 3 pontos. E passeio, ou melhor, hein? os 2 pontos. Naquela época ainda eram apenas 2 por vitória, tá? Assim como tinha sido contra o Uruguai, a segunda rodada viu um jogo muito equilibrado entre Holanda e Suécia, onde um momento a Holanda atacava e no outro a Suécia se defendia. Mesmo sendo um amasso gigantesco ofensivamente, com o Cruyff imparável, jogando um absurdo e dando no mínimo 2 gols feitos para os seus companheiros, a Holanda não conseguiu estufar as redes e a partida terminou em 0 a 0, deixando o grupo totalmente embolado. E esse é o momento perfeito para falar para vocês que durante toda a pesquisa para esse vídeo, a gente ficou um pouquinho chocado com a falta de pontaria dos holandeses, que jogavam uma bola espetacular, mas na hora de finalizar, faltava treinamento. Mas mesmo sem gols, esse jogo contra a Suécia acabou ficando marcado por um lance de gênio. Cruyff tá sendo marcado por um sueco, quando de repente ele dá do nada um giro pra trás, o que na época parecia só mais um drible, mas com o tempo ganhou um apelido, o Giro de Cruyff, e ficou imortalizado como um dos dribles mais simples talvez, mas mais geniais da história, fazendo a molecada pelo mundo inteiro tentar replicar isso aí depois da Copa. A decisão da fase de grupos então ficou para a última rodada, onde os jogadores do Ajax na seleção holandesa tinham uma motivação extra, isso porque eles iriam enfrentar a Bulgária. Mano, eu tô de cara com o bagulho do Cruyff da camisa da Adidas, cara. Só ele arrancou uma lista da Adidas da camisa, mano, e do short. Tava com 2 apenas. É muito doido isso, cara. Só ele tem 2 listas, cara. No meião, na camisa e no short.
seleção holandesa tinha uma motivação extra, isso porque eles iriam enfrentar a Bulgária, e muitos búlgaros dessa seleção aí jogavam pelo CSKA Sofia, que tinha eliminado o Ajax na Champions League daquele ano. Só que dessa vez os búlgaros não foram páreos pro time de Rinus Michels, que meteu um 4-1 em um jogo cheio de oportunidades. O Cruyff sofreu um pênalti que o Neskens marcou. Depois o Cruyff criou uma jogada pro Jansen, que resultou em um novo pênalti. E o Neskens converteu de novo. Cara, é só e acho porrada. legal a técnica dele, né? Que era basicamente mandar uma bicuda no meio do gol e já era. Aí o Hensenbrink fez uma jogada incrível, em que ele tava meio atrapalhado, mas mesmo assim conseguiu driblar o goleiro e tirar os defensores da jogada, mas mandou na trave. E quando sai o terceiro gol é de forma muito esquisita, porque a Holanda tem um pênalti claríssimo, só que o juiz, ao invés de marcar um pênalti, marca um tiro livre indireto dentro da área. Na cobrança, o Johnny Happ ampliou o placar na segunda etapa, metendo um voleio de primeira. Aí o Krol até fez um gol contra pra Bulgária diminuir, mas pra fechar o placar em 4-1 apareceu o substituto De Jong, que meteu um belo peixinho. Sempre tem um e De Jong, curioso, né? como em toda geração da Holanda tem um De Jong, né? Daqui a 50 anos a gente vai estar tudo mais velhinho, vamos ligar na TV e vai estar passando lá a Copa do Mundo 2 no formato da Kings League com 500 seleções e certamente que vai ter um De Jong na seleção da Holanda. Mas correto. esse jogo contra a Bulgária foi mais ou menos na mesma toada dos outros dois jogos da fase de grupos. A Holanda criava e criava chances sem parar. E o 4-1 ficou até barato considerando o número de oportunidades que eles tiveram. A Holanda tinha então garantido a liderança do grupo, mas nessa época as seleções não iriam jogar o mata-mata, e sim uma segunda fase de grupos. Assim, os adversários da Holanda seriam 3 pesos pesados: a Alemanha Oriental, a Argentina e o Brasil, que era o atual campeão e tinha Zagallo no comando, Leão no gol e Jairzinho e Rivelino como estrelas. No primeiro jogo, os holandeses passaram por cima dos argentinos aplicando um 4-0. O Cruyff começa a goleada, deixando o goleiro argentino humilhado pra trás. Toma. Depois o Krol de fora da área manda um foguete pra fazer o Golaço. segundo. O Happ de cabeça completa o terceiro. E pra fechar o caixão argentino, a Holanda faz uma bela tabelinha e um chute rebatido cai com o Cruyff, que fecha o placar. Essa talvez tenha sido a grande atuação desse carrossel holandês. Eles pegaram uma seleção da Argentina que, muito modificada, é verdade, mas seria campeã do mundo 4 anos depois, e massacraram os caras como se não fosse nada. Eu reassisti esse jogo praticamente completo e a Argentina mal criou qualquer coisa no ataque. Eles foram completamente anulados. A gente viu o Cruyff, suposto centroavante da equipe, indo buscar a bola lá na volância ou na zaga. Quando um argentino pegava na bola, imediatamente 1, 2 ou 3 holandeses corriam pra colar nele e Pressão roubar absoluta, a pelota. né? Geralmente ou os holandeses desarmavam o argentino ou faziam a falta, mas raramente algum jogador conseguia passar pela marcação laranja. A gente viu os holandeses fazendo tabelinhas como se o entrosamento deles se desse até no nível psíquico, e tem diversos outros lances em que dava tranquilamente pra Holanda ter feito mais gols, mas bizarramente não fez. Assim como em todos os jogos daquela Copa naquele momento, a Holanda tinha sido um rolo compressor e poderia ter feito muito mais do que 4 gols. No segundo confronto da segunda fase de grupos, a Holanda superou os alemães orientais por 2-0, com gol de Neskens, que pegou um voleio meio caindo, e do Hensenbrink, que bateu colocadinho. Com isso, tanto Holanda quanto o Brasil chegaram a 4 pontos e se igualavam ali na liderança do grupo. E justamente essas duas seleções se trombariam para ver quem que chegava na final da Copa. No estádio Westfalen, as seleções fizeram um jogo pegado. Um tempo depois, o Krol descreveria esse embate da seguinte maneira: foi o melhor jogo, o jogo mais difícil, tinha tudo. Futebol bonito, boas jogadas e jogadas sujas. Foi um jogo levado ao limite e eu gosto disso. Fazer tudo pela vitória. O primeiro tempo terminou empatado sem gols, mas depois do intervalo o carrossel holandês começou a funcionar e Neskens abriu o placar depois de uma saída rápida dos holandeses. A assistência para esse gol, vocês imaginam de quem que foi. Pouco depois, o próprio Cruyff apronta de novo e amplia, dando uma voadora na bola depois de um cruzamento, acabando com o sonho dos canarinhos e colocando a Holanda na sua primeira final de Copa do Mundo na história. Então perceba que antes dessa Copa, a Holanda tinha praticamente zero história no futebol. Como seleção, antes de 74, eles eram basicamente nulos. Mas agora, bom, derrotaram os atuais campeões, a maior seleção do mundo. E aquilo ali era a confiança que faltava. Aquilo era o futebol total. E agora faltava só um jogo para esses caras ficarem eternizados na história. A final da Copa contra a Alemanha Ocidental era um embate entre duas equipes fortes. E também o choque entre dois grandes astros e dois dos maiores jogadores da história do futebol: Cruyff contra Beckenbauer.
Aliás, uma informação interessante sobre o Cruyff. A gente sabe que naquela época o futebol era muito diferente e mal se contabilizavam estatísticas como é no dia de hoje. A assistência, por exemplo, não tinha tanto valor e muito menos notas de jogadores. Mas o site SofaScore fez uma análise retroativa daquela Copa do Mundo. E as notas que o Cruyff recebeu até essa partida da final tinham sido 8.5, 9.4, 9.7, 9.5, 8.1 e 8.3. Claro que nota não conta tudo, é só uma simplificação, mas representava bem o que Cruyff foi naquela Copa. O principal jogador de forma disparada, a incorporação do jogador total, um craque em todos os sentidos que basicamente flutuava pelo campo inteiro ao seu bel prazer. E se o Cruyff estava voando e a Holanda vinha embalada, a Alemanha Ocidental era o contrário. Eles tinham chegado na final meio que aos trancos e barrancos e a seleção tinha chegado a ser vaiada no começo do torneio, mas mesmo assim jogava em casa e era uma seleção com muito mais tradição e vitórias no esporte. Além da rivalidade no futebol, esses países vizinhos também carregavam feridas abertas da época da guerra. O meia Van Hanegem, por exemplo, perdeu o pai e 3 irmãos durante a invasão alemã em solo holandês durante a Segunda Guerra Mundial. Então a partida era muito mais do que futebol. De certa maneira, era um pouquinho da história do mundo valendo taça. Só que o campo de batalha agora era o Estádio Olímpico de Munique, então casa do Bayern. E logo aos 2 minutos de jogo, o Cruyff arrancou e acabou sendo derrubado na área, no que o meio-campista e artilheiro Neskens converteu o pênalti e fez 1 a 0. Detalhe, ele bateu o pênalti dando um porradão no meio de novo, o que mostra pra gente que naquela época os goleiros não estudavam tanto os seus adversários assim, né? Porque o cara bateu todos os seus pênaltis na Copa da mesma maneira e fez gol em todos eles. De qualquer maneira, era um começo absurdo da Holanda que fez 1 a 0 sem que a Alemanha tenha sequer tocado na bola. E quando eu tava revendo esse jogo, me chamou muita atenção esse gol, porque de certa maneira ele representa um pouco do que era o futebol total. Repara que na jogada, o Han, creio que era ele, tá? Que era zagueiro, imediatamente sobe pro meio campo quando o Cruyff, que era atacante, vem buscar a bola na zaga, ressaltando essa mudança de posições muito bem estruturada entre os jogadores. O Cruyff tá na última linha, moleque. E o Cruyff tá lá atrás, posicionado como último homem da Holanda, literalmente construindo atrás da linha dos zagueiros. E é a partir dessa posição que ele usa então da sua liberdade completa dentro de campo para pegar a bola, arrancar e sofrer o pênalti. Era um futebol total na mais pura essência, dando as caras no maior palco do futebol, que é uma final de Copa do Mundo. E as coisas estavam tão boas, e esse início foi tão arrasador, que encheu os holandeses de confiança. Mas às vezes o excesso de confiança pode ser um veneno cruel. Depois de um raro vacilo dos holandeses, aos 25 minutos o Jansen dá um carrinho todo atrasado no Rosenbein. E agora era a vez da Alemanha ter um pênalti para bater, e eles converteram com o lendário Paul Breitner. E ainda no primeiro tempo, a lenda do Bayern de Munique e da seleção alemã, Gerd Müller, deu um giro dentro da área, chutou pro gol e virou o placar dentro do estádio que era praticamente a sua casa naquela época. E você sabe muito bem o final dessa história. Mesmo com todo o brilhantismo da Holanda, a sua criatividade, eles caíram perante os alemães. Não deu pra laranja buscar e tudo que eles puderam fazer foi assistir a festa de Beckenbauer e seus amigos que vivenciaram um dos maiores confrontos da sua história e faturavam ali a sua segunda Copa do Mundo em casa, diante da sensação do torneio e do mundo do futebol naquele momento. De outro lado, tristeza para os holandeses que chegaram tão perto da grande conquista, passaram a centímetros da taça e ficaram apenas de longe vendo o capitão Beckenbauer levantar para delírio dos alemães. Também, né, o Rosenbein da Alemanha depois diria que dava pra ver na cara dos holandeses a arrogância deles, que os holandeses tinham certeza de que iam ganhar, só não sabiam de quanto. Inclusive o Rosenbein disse que a arrogância deles era tão grande que os alemães entraram em campo se sentindo apequenados. Mas alguma coisa aconteceu naquela final. Seja o relato de que o Cruyff dormiu mal na noite anterior e passou basicamente a madrugada fumando, seja pelas palavras do próprio Cruyff de que o time estava pouco eficiente por conta dessa confiança exagerada, seja nos pequenos detalhes, como o gol que o Paul Breitner tirou em cima da linha, ou os gols perdidos pela Holanda. O fato é que esse time sentiu o gostinho do título, mas ele não veio. E infelizmente essa história voltaria a se repetir. Parece o Vascão na Copa do Brasil, entendeu? No fim das contas, acabou perdendo. O time do futebol total, o time que convenceu o Brasil, o time que emocionou o Brasil. Uma pena. Com o fim da Copa de 74, o elenco retornou à Holanda e foi recebido com festa por uma multidão que cobriu as ruas de Amsterdã, muito orgulhosa da seleção mesmo com a derrota.
Tem fotos disso aí e realmente parece que foi uma festa insana, tá? Inclusive, o Cruyff disse que o clima tava tão positivo mesmo com a derrota que a dor por ter perdido aquela final foi embora muito rápido. E passada a decepção, a gente pode talvez tentar ver aquela derrota de uma outra maneira. Era um time ainda jovem, muito talentoso e com a liderança do gênio Cruyff, que bateu na trave justamente na sua primeira participação em Copa do Mundo em mais de 3 décadas. Agora, na próxima, com mais casca, mais experiência, será que não daria para os caras tentarem de novo? Só que a verdade é que aquela Holanda nunca mais foi a mesma. O técnico Rinus Michels abandonou o comando da equipe para se dedicar exclusivamente ao Barça, e a Laranja Mecânica agora tinha George Nobel no comando, um nome bem menos conhecido e, vamos combinar, muito menos influente também. Antes dessa próxima Copa, a Holanda tinha a oportunidade de beliscar uma taça na Eurocopa de 76. Talvez a oportunidade perfeita para esse grupo sentir o gosto da vitória. Naquela época, a Eurocopa era bem diferente. Meio que a fase de grupos e fases anteriores eram considerados como eliminatórias, e a Euro mesmo, propriamente dita, foi disputada por apenas 4 equipes. A Holanda, a Alemanha Ocidental, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Curiosamente, todos os adversários da Holanda eram países que dessa maneira aí já não existem mais. E com a competição sendo de tiro curtíssimo, não deu tempo pra nada. Nas semis, a bola rolou e os holandeses perderam pra Tchecoslováquia do Panenka, o rei da cavadinha, na prorrogação depois do Neskens ter sido expulso. E assim a Holanda voltava pra casa de mãos abanando novamente. Só que o pior baque viria depois. Depois de ter perdido um gênio, Rinus Michels, né? Agora a seleção holandesa viajaria pra Copa do Mundo de 78 na Argentina sem o seu principal craque, o Johan Cruyff. Na época ninguém entendeu o motivo e se especulou por muitos anos, mas depois de 3 décadas ele revelou. Poucos meses antes da Copa, a sua casa em Barcelona tinha sido invadida e a sua família sofreu uma tentativa de sequestro, o que fez ele repensar nas suas prioridades na vida e focar justamente na família, por isso que ele não quis ir pra Copa. O próprio técnico George Nobel também já tinha pulado fora, e no comando da Laranja Mecânica agora a gente tinha Ernst Happel, histórico treinador austríaco que começou aquela dominância holandesa na Europa, ganhando a Champions com o Feyenoord lá em 1970, e que anos depois também levantaria a orelhuda no comando do Hamburgo. Fora essas mexidas, uma grande parte da base do time era a mesma da Copa anterior. E mesmo assim, a Holanda teve certa dificuldade na fase de grupos inicial. Venceram o Irã por 3-0, amassaram o Peru, mas ficaram no empate sem gols. E depois perderam de virada para a Escócia de Kenny Dalglish, só conseguindo garantir a segunda vaga do grupo no saldo de gols. A próxima fase de grupos viu a Holanda bater a Áustria por 5-1, agora sim passando o rolo compressor que era esperado desse time. E aí eles tiveram uma chance de vingança contra a Alemanha Ocidental, mas agora num confronto sem Cruyff e sem Beckenbauer, foi impossível não sentir um gostinho diferente, né? Não era exatamente uma revanche e acabou no empate então de 2-2. O primeiro gol da Holanda foi um golaço do Han, o goleirão ficou perdidão vendo a bola, e no segundo o Van der Kerkhoff deu um corte absurdo, o zagueirão até tentou meter a mão na bola, mas ela entrou. Interessante como o zagueiro fez mais movimento de goleiro do que o lendário goleirão Sepp Maier da Alemanha, tá? Inclusive o cara tentou ser o Luizito Soares 3 décadas antes, né? E no último confronto da segunda fase de grupos, a Holanda então vence a Itália de virada. E agora, sendo um pouquinho zebra, vai novamente para a final da Copa do Mundo. Não era com Rinus Michels e Cruyff, mas era a possibilidade de fazer tudo valer a pena. De esquecer o pesadelo de Munique e cimentar de vez o seu nome na história. Novamente eles enfrentavam na final a seleção anfitriã, a Argentina. E quem abriu o placar foram os hermanos com Mário Kempes numa puxadinha maravilhosa. No que a valente Laranja Mecânica depois empata no finalzinho com Dick Naninga de cabeça. Porém na prorrogação só deu Mário Kempes. Ele faz o segundo numa jogadinha espetacular, onde também contou com sorte, é verdade, e também meio que sem querer dá assistência pro gol do 3-1, que fecha o caixão holandês e garante a Copa do Mundo pra Argentina. Mais um vice. Foram 2 chances seguidas, 2 finais, e a Holanda morreu na praia. A tão desejada Copa do Mundo não veio, e até o momento nunca viria. Em 2010, a Holanda volta para uma final de Copa, mas perde 3 novamente, finais, nenhum título, moleque. se tornando a única seleção a amargar 3 vices de Copa do Mundo sem uma taça sequer. Porém, dizem que os vencedores é que escrevem a história. E se isso é verdade, não tem como não encarar o legado dessa geração da Holanda como uma exceção à regra. Não é absurdo dizer que a Holanda vice de 74 é mais lembrada que a Alemanha campeã daquele ano.
E o Cruyff declarou que o time deu exemplo para bilhões de pessoas e que a filosofia deles mudou a visão de como o futebol tinha que ser jogado. E até que ele pessoalmente deu inspiração para outros jogadores que não eram nem tão altos nem tão fortes. Também não é nenhum absurdo dizer que aquela Holanda, principalmente a de 74, é a melhor seleção que nunca ganhou uma Copa. Em listas de melhores times da história... Tem o Brasil de 82 também, né? É uma seleção que encantou o mundo inteiro e não foi vencedora, né? Mas a Holanda certamente vai ser lembrada com muito carinho. Muitos vão botar o Brasil de 70 em primeiro, muitos vão falar do Barcelona de Pep Guardiola, mas muitos também vão lembrar da laranja mecânica de Johan Cruyff, mesmo sem eles terem ganhado nada. Para quem se acostumou em tempos recentes a ver um volante artilheiro como Casemiro, ou Guardiola usando seus laterais por dentro no meio campo, ou até o zagueiro Stones avançando para jogar de meia, ou os times do Hansi Flick marcando pressão lá em cima, pode parecer que aquele time da Holanda não era tudo isso. Mas tudo que acontece tem que ser analisado num contexto histórico. Aquela Holanda levou o futebol moderno à máxima potência numa época em que as posições eram muito mais fixas dentro de campo e a marcação era muito menos intensa. Não é exagero dizer que existe um futebol antes e outro depois da Holanda de 74. Toda a forma como o futebol é visto hoje em dia foi influenciado de alguma maneira, pelo menos, por aquele time. O estilo de jogo holandês influenciou basicamente o mundo inteiro, do carrossel caipira do Mojimirim na década de 90, até a filosofia inteira do Barcelona moderno, passando pela Espanha campeã do mundo, as táticas de Rinus Michels... o Gullit veio depois, pô. O Gullit é anos 80. Não, anos 90, né? Também depois sendo adaptadas pelo Cruyff quando treinador, ainda ecoam nos dias de hoje. Pep Guardiola chegou a afirmar que Cruyff é a pessoa mais influente da história do futebol, enquanto o próprio Xavi disse que o Cruyff é a pessoa mais importante da história da seleção espanhola, sem nunca ter vestido a camisa da Espanha, pra você ter uma ideia. Mesmo sem nunca terem vencido a Copa do Mundo, a laranja mecânica nos ensinou que nem sempre é preciso vencer pra se eternizar. Que estilo, filosofia, coragem e inovação conquistam corações e influenciam gerações. E pelo legado que deixou pro futebol mundial, a Holanda de 74 é certamente... Falta de patriotismo? Não, é porque o Cruyff influenciou como jogador e treinador, né, cara? Pra caralho, o futebol mundial no geral, né? Um cara à frente do tempo com ideias de jogo que eram incompatíveis com a época, mas que deixavam todo mundo boquiaberto. Tal do futebol. Esse vídeo era mais focado na seleção da Holanda, mas é evidente que muitos de vocês devem ter ficado curiosos para saber a história do Cruyff com mais detalhes. E se for esse o caso, eu tenho o prazer de dizer que a gente tem um vídeo especial só sobre a carreira do Cruyff inteirinha, do começo, a passagem dele como jogador, até a sua transformação em técnico e a sua vida pós-aposentadoria. Vale muito. Tá aí, craques eternos, Johan Cruyff. Dá pra ver depois qualquer dia, hein? É videozão.